Seja bem-vindo ao sexto vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários tópicos dentro de produção musical, tá? Para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar assim, eu não tinha pensado nisso, isso pode ser interessante, tá? Serão 60 vídeos ao todo, tá? Então, um vídeo por semana, acompanha aí que tem bastante coisa. O assunto de hoje é arranjo, que é uma parte muito importante quando a gente fala em produção musical. Eu vejo muita gente que se preocupa, às vezes, em ter o melhor som de guitarra, o melhor som de bateria, escolher o melhor microfone, escolher o melhor compressor, a melhor razão de compressão, tudo mais. E tudo isso é importante. Mas tudo isso cai por água abaixo se você não tiver um arranjo que ajude a mixagem. Tá? Eu lembro de uma situação, eu sempre falo sobre isso. Vem uma música para mixar de um trabalho de uma banda, e o arranjo era assim: a bateria tocava chimbal aberto, a mesma levada praticamente a música inteira. Tá? Então ele tinha umas frases em algum momento, essas coisas assim, mas era a mesma levada a música toda. O baixo fazia basicamente a mesma levada também, que era uma levada de palheta meio punk, hardcore assim e tal, que era uma levada meio parecida com uma levada de violão que tinha na música também. Aí o rapaz gravou um violão, dobrou esse violão. Aí ele pegou e gravou uma guitarra com um som assim, com um drivezinho, nada muito distorcido, tocando na mesma região do violão, com a mesma levada de palheta do violão e do baixo. Né? Ele gravou uma guitarra assim, gravou uma segunda guitarra assim, uma terceira guitarra assim, uma quarta guitarra assim. Eu tinha 4 canais de guitarra fazendo exatamente a mesma coisa, 2 violões fazendo a mesma coisa também, e o baixo fazendo a mesma coisa. E um canal de voz. Quando eu fui mixar, por melhor que eu fizesse o som, e não estava mal gravado não, o som estava bonito, tá, dos instrumentos. Por melhor que eu fizesse o som, eu podia causar um impacto ali no começo. Tá? Ó, que som de bombo legal, que som de caixa pegada legal, tal. A música tá com energia. Depois não tinha novidade nenhuma ao longo da música. E aí eu propus algumas mudanças para ele, tá? Uma coisa assim que foi interessante, eu perguntei para ele, por que você mandou o arranjo dessa forma, né? Você queria que eu optasse por algum momento ser só violão, algum momento ser as guitarras, às vezes ter os dois. Qual que foi a ideia? Ele falou, cara, eu não pensei muito, eu gravei porque eu queria lançar logo, tal, né? E é ruim isso, porque você acaba lançando um trabalho que fica aquém. A música não era ruim, a música era legal. E ela não tava, o arranjo não estava dando suporte para a música que precisava. Aí o que eu acabei fazendo? Eu falei com ele, eu posso em alguns momentos tirar um instrumento, colocar outro? Pode e tal. Comecei a mexer. A bateria não tinha muito o que fazer, não tinha um momento que o chimbal estava fechado, um momento que ele estava indo para o prato de acompanhamento, para o ride, não tinha esse tipo de coisa, era chimbal aberto o tempo todo. Então a bateria, vamos conviver como ela é. O baixo também é a mesma coisa, não tinha muito o que fazer, a levada do baixo era aquela levada na música toda. Mas, por exemplo, a música entrou com todo mundo tocando junto, quando chegou o verso eu enxuguei, tirei as guitarras, ficou só o violão fazendo. Quando foi o pré-refrão, eu tentei colocar as guitarras, mas elas já entregavam a ideia do refrão. Aí eu conversei com ele, eu falei, pô, nesse pré-refrão você não podia pôr uma guitarra abafadinha aqui, só preparando, já para dizer assim, ó, estamos chegando com a guitarra de novo? Ele mandou para mim. Aí a gente fez o refrão, pedi para ele colocar alguns contracantos de guitarra, né, a voz está cantando e uma resposta com a guitarra, vou falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Pedi para ele colocar umas respostas com a guitarra e tal. No Melodyne eu abri uma terça numas frasezinhas do refrão também para a voz, coloquei uma panderolinha no refrão. Aí o que acontece? A música começava cheia, esvaziava para o violão, vinha aquela guitarra abafadinha, depois vinha para o refrão, aí entrava um backing vocal, entrava uma panderola, entrava uma guitarrinha a mais. Quando voltava no próximo verso, esvaziava de novo. Eu consegui fazer alguma dinâmica no arranjo da música, fazendo pequenas alterações, que se ele tivesse feito isso de forma pensada, seria muito melhor. E aí a gente cai num problema que acontece muito. Quando a gente começa a tocar, a gente pensa muito em bloquinhos, né? Vamos dizer que a música seja dó, ré, mi menor, dó, ré, mi menor. Né? O guitarrista fez isso, o baixista faz dó, ré, mi, dó, ré, mi. Ele nem a terça ele põe, né? Dó, ré, mi, dó, ré, mi. Ou o tecladista faz dó, ré, mi menor, né? O pezinho de galinha, né? Dó, mi, sol aqui, dó, ré, mi menor. Dó. Todo mundo toca em bloquinhos. Algumas músicas funcionam em bloquinho e funcionam bem. Se você pegar Iron Man do Black Sabbath, por exemplo, aquele começo dela, é todo mundo tocando junto a mesma coisa, tal, e faz sentido naquela música. Mas muitas músicas você tem uma necessidade de alguém se desgarrar do bando, entendeu? A bateria está fazendo uma levada, o baixo está fazendo outra, a guitarra está fazendo outra, e isso faz com que a música fique mais rica, tá? E esse problema também acontece porque muita gente, quando começa a tocar, presta atenção somente no seu instrumento. Então o cara compõe a guitarra e ele pensa no que a guitarra vai fazer. Se ele for fazer um contrabaixo para aquilo, se ele não tiver um baixista criativo tocando junto com ele vai pedir para o baixista tocar a mesma coisa que ele tocou na guitarra, ou então ele vai gravar uma linha de contrabaixo fazendo o que a guitarra faz também. Tá? Então isso vem do quê? Vem do cara não prestar muita atenção nos instrumentos, prestar atenção só no seu. Tá? Deixa eu falar no outro assunto aqui, eu quero falar sobre o Guia do Equipamento para Home Studios. Tá? Esse é um guia que eu criei, é um guia gratuito, são 10 vídeos, tá? Em torno de 1 hora de duração no total,
que vai te ajudar a montar o seu home studio, tá? Muita gente, quando começa a montar o home studio, que está em casa, quer começar a aprender a gravar, não sabe o que comprar. Lá eu dou sugestões de tudo ali, de microfones, de interfaces, de monitores, fones de ouvido, computadores, tudo que você precisa, tá? Os softwares, tudo que você precisa para gravar sua música em casa, e eu falo de acordo com a sua necessidade, tá? Se você é um cantor que quer gravar sua voz, você precisa de um determinado tipo de equipamento, você é um baterista que quer gravar sua bateria, você precisa de um outro determinado tipo de equipamento, então tá tudo ali esmiuçadinho, tá? Eu vou deixar o link em algum lugar por aqui, ou então na minha bio, tá? Para você fazer parte desse guia do equipamento para home studios, vale muito a pena, tá? Deixa eu falar de mais uma coisa sobre arranjo, que é muito importante. Como é que você pode desenvolver arranjo? Eu não sou um arranjador, tá? Eu não trabalho profissionalmente com isso, embora eu faça os arranjos para as bandas que eu tive, para as bandas que eu trabalho, eu faço algumas coisas de vez em quando, mas eu faço de uma forma mais rudimentar. Quando eu preciso de um negócio mais rebuscado, vamos dizer assim, eu quero um arranjo de cordas aqui, ou um arranjo de metais, eu contrato um arranjador. Porque uma pessoa que faz isso todos os dias vai fazer muito melhor do que eu posso fazer. Eu até escrevo, tal, mas eu não tenho destreza para isso, eu não tenho hábito de escrever e tudo mais, e não tenho a linguagem do pessoal que toca metais, do pessoal que toca cordas e tudo mais. Eu sou um músico de rock, entendeu? Então, quando eu preciso desse tipo de coisa, geralmente eu contrato um arranjador para fazer. Mas o arranjo da banda, aquela coisa do baixo, guitarra, bateria, teclado, geralmente a gente trabalha em cima disso. Como é que você pode aprender a trabalhar melhor com isso? Observando bem as músicas que você gosta. Tá? Quando você ouve, sei lá, eu falei aqui de Iron Man, tá? Mas vamos dizer assim, você ouve Billie Jean do Michael Jackson, e aí você presta atenção, você fala, peraí, mas o baixo está fazendo um tum, 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 tum. Ok. Mas tem um teclado fazendo um pam, tá, ele está indo para um outro lado que o baixo não está indo. Pô, será que na minha música aqui não tem um espaço para eu fazer uma levada de baixo nesse acorde aqui, para ser o drive da música, né? Essa coisa que vai dirigir a música? Tem muita música que é assim, né? A Another One Bites the Dust do Queen, por exemplo, ela é baseada na linha de baixo também, né? Muita coisa da disco music, né? É feito dessa forma, né? Baseado na linha de baixo. Outras são baseadas numa levada de violão, outras são baseadas num riff. E às vezes você tem um riff de guitarra e você não necessariamente precisa copiar o riff no baixo. O baixo pode desgarrar do bando, como eu falei. Então você prestar atenção nas músicas que você gosta e você fazer anotações, tá? Você pegar essa música aqui eu gosto pra caramba, eu acho que o arranjo dela tem tudo a ver aqui, tá? Então você aprende, entende como é que toca a guitarra, como é que toca o baixo, o que a bateria está fazendo e tal. Aí você pega a sua música e você tenta aplicar o mesmo tipo de metodologia. Você não vai copiar aquela música, você não vai copiar as mesmas notas que a pessoa está fazendo, você vai copiar a ideia geral da coisa. Então, que nem eu falei assim, é um baixo que no caso aí do Michael Jackson, tem um baixo que fica em colcheia o tempo todo, e constante, né? É um moto perpétuo ali. Pô, legal, isso. E tem outras coisas que vão mudando. Será que eu consigo fazer isso na minha música? Será que na minha música cabe isso? Às vezes não cabe, não tem nada a ver. Beleza, então o baixo vai fazer uma outra coisa, tá? Mas são coisas que você precisa observar nas músicas que você gosta e ver como você pode desenvolver isso. Tá? Então é um desafio, tá? Você ouvir as músicas que você gosta e ouvir a instrumentação toda, pensar como um arranjador, como um produtor musical e não somente como um baixista ou como um guitarrista ou como um vocalista. Você pensar no todo da música, tá? O que aquela música que você está querendo mostrar para as pessoas pode ter para brilhantar ela, tá? Então esse é um assunto importante para caramba. Você prestar atenção em músicas, comparar com a sua música e chegar num acordo. Fala de mais um assunto aqui que é o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você fazer uma pequena contribuição mensal para me ajudar a manter esse canal funcionando, tá? Dá um trabalho, tá? Dá um trabalho. Então, ali eu tenho como ter uma graninha ali a mais no mês para me ajudar a manter isso aqui funcionando. Em troca disso, eu te dou vários cursos sobre produção musical. Tá? Tem lá o comprimindo, equalizando, mixando e várias outras coisas assim que você tem acesso total ali. E são cursos completos, tá? Bem interessantes mesmo, que vão dar uma brida boa na sua cabeça, assim, com relação à produção musical, tá? Então, o Clube do Onhaia, eu vou deixar um link aqui na descrição ou em algum lugar aqui também na minha bio, tá? Para você poder ter acesso. Deixa eu falar de um outro assunto aqui com relação a arranjo. Uma coisa muito comum é o conceito de pergunta e resposta, tá? Eu vejo muita gente, por exemplo, você fala assim... Ah, mas eu queria que tivesse uma guitarra aqui, fazendo umas frases aqui nesse refrão, por exemplo, ou nesse verso. E o cara começa a tocar guitarra em cima, fazendo melodias diferentes em cima do que você está cantando. E quando tem a pausa, que ele poderia usar para uma resposta, a pausa fica vazia, entendeu? Ou então ele sai solando
deslocadamente, translocadamente, entendeu? Em cima de tudo, de pausa, tudo, passa por cima de todo mundo. Pergunta e resposta é uma coisa muito simples, é a pergunta e a resposta. Quer dizer, eu cantei uma frase, tem um espaço, a guitarra respondeu. Eu vou começar a cantar a próxima frase, eu posso até. A voz até pode invadir um pouco a entrada da guitarra, a guitarra invadir um pouco a entrada da voz, isso não é um grande problema. Mas você tem espaços definidos, porque daí na hora de mixar, esse arranjo ele meio se mixa. Você não vai ter uma guitarra que está concorrendo com a voz, que você vai deixar ela mais baixinha para ela não atrapalhar. Você pode deixá-la loud and proud, você pode deixar ela alta ali na cara, porque ela não briga com a voz. Tá? E isso pode acontecer não só com guitarras, isso acontece muito com metais, por exemplo, entendeu? I feel good. I know that I wouldn't. Isso é pergunta e resposta, entendeu? Isso se usa em música o tempo todo. O tempo todo, em coisas que às vezes a gente nem pensa que são pergunta e resposta, como Enter Sandman do Metallica, que tem o Say your prayers, little one, don't forget my son, to include the band. Sabe, a guitarra fica marcando, e aí quando tem a pausa, a guitarra faz a resposta melódica. Né? Você vê que o riff de guitarra, na real, ele é mais completo que o. Quando ele vai cantar, o riff simplifica. Eles vão para uma coisa mais marcada e o riff responde à voz. Então, pergunta e resposta é uma coisa que faz muita diferença e facilita muito o trabalho, tá? Quando a gente fala em arranjo. Tá? Então, preste atenção nessas coisas, nas músicas que você ouve, o que você pode tirar dessas músicas para usar nas suas músicas, e pense nesse conceito de pergunta e resposta. Só isso já vai mudar muito, muito a qualidade dos seus arranjos. E quando você quiser uma coisa mais rebuscada, contrate um arranjador. Tá? Uma pessoa que faz isso profissionalmente, que todo dia está fazendo, tem condição de fazer melhor do que você. Tá? E não tem demérito nenhum nisso. Tá? As músicas orquestradas que a gente conhece, lá, Dream On, por exemplo, acho que é o Michael Kamen que fez. Tal. Todas as músicas, o Michael Kamen, inclusive, ele é meio onipresente. Né? Ele fez Silent Lucidity e tal, e várias coisas pelo Pink Floyd e tudo mais. Então, é um cara meio onipresente, assim. Mas eles contratam um arranjador, quer dizer, uma banda grande, tudo mais, contratam um arranjador para fazer um arranjo de cordas, porque é uma coisa diferente, é uma coisa mais séria, eles precisam de um profissional para fazer isso. Tá? Então, não se acanhe em contratar um arranjador, não tem demérito nenhum nisso. Ah, não fui eu que fiz o arranjo. Não, mas você que fez a composição, você cantou, você tocou. Né? Você é parte da engrenagem ali, tá tudo certo. Você é parte do relógio todo, você é uma das engrenagens, várias engrenagens ali dentro, e tá tudo certo com isso. Tá? Deixa eu falar de mais uma coisinha. Está rolando a Black November dos meus cursos online. Tá? Todos os meus cursos estão com 35% de desconto. E na hora de você fechar o carrinho de compras, você pode adquirir alguns dos cursos com até 75% de desconto. Tá? Tá valendo muito a pena. Eu recomendo o Então Você Quer Gravar Sua Música, que é o meu curso completinho, que vai desde a escolha do equipamento, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, até o lançamento nas plataformas. Tá? Aproveite, é até o final desse mês aqui. Tá bom? A gente se vê semana que vem com mais um tema, não sei qual é. Tá bom? Até lá, valeu.